Olá, aluno! Seja bem-vindo à última aula da disciplina Cinesiologia do curso de licenciatura em Educação Física da SEAD. Eu sou a professora Fabiola e nessa aula eu darei continuidade sobre a cinesiologia do tronco, focando mais especificamente na parte do abdômen e na parte posterior do tronco. Então, vamos falar sobre o tronco. É importante lembrar você que algumas das musculaturas que compõem o tronco já foram estudadas, principalmente na parte da cinesiologia do ombro, que são músculos como o peitoral maior, serrátil, grande dorsal. Portanto, focaremos apenas nos músculos realmente da região do abdômen e os músculos posteriores do tronco que realizam os movimentos do tronco, ok? Então, qualquer dúvida que você tiver com esses músculos que não fazem movimentações do tronco, você deve consultar as aulas do módulo 1, módulo 2. Quando a gente fala sobre os elementos ósseos do tronco, temos que ressaltar que o tronco ele é composto pelas vértebras, pelas costelas, pela cintura escapular e pela cintura pélvica. Novamente, tanto as costelas quanto a cintura escapular e a cintura pélvica são responsáveis por ligar os extremos do nosso corpo, ou seja, braços e pernas, na nossa coluna vertebral, e a caixa torácica, ou as vértebras, elas são responsáveis também, além de proteger os nossos órgãos, elas também são responsáveis, é nela que acontece grande parte da inserção dos músculos responsáveis pelo movimento do tronco. Então, as costelas, a caixa torácica é formada pelas costelas e pelo osso externo, sendo que os ossos da costela, elas se conectam ao osso externo por meio de cartilagens, como representado aqui por roxo na figura à direita. Vamos agora então aos elementos musculares do tórax e abdômen. Bom, nessa tabela apresentada nesse slide, temos aqui um resumo dos músculos da região do tronco, separados pelo pescoço e pelo tronco. Então, aqui no pescoço, temos que os movimentos da parte anterior são o esternocleidomastoide, o escaleno e o grupo pré-vertebral, como vimos na aula passada. E os músculos posteriores temos o eretor da espinha, o esplênido da cabeça, esplênido do pescoço e os suboccipitais. Se você não se recorda, volte à aula anterior. E temos aqui também, na coluna da direita, os músculos que serão estudados e vistos na aula de hoje, que são o reto do abdômen, o oblíquo externo do abdômen, o oblíquo interno do abdômen, o transverso do abdômen, que formam a parte anterior do tronco. E também veremos os músculos eretor da espinha, transverso espinhais, interespinhais, intratransversários e o quadrado lombar, que são os músculos que formam a parte posterior e lateral do tronco. Bom, na região dorsal, os músculos do tronco, eles são formados por duas camadas, uma camada mais superficial e uma camada que a gente pode considerar uma camada intermédia. Os músculos da camada superficial são o trapézio, o grande dorsal, os romboides, o levantador da escápula e o serrátil anterior. E temos como camada intermédia o serrátil posterior superior e posterior inferior. Lembrando que desta camada superficial, basicamente todos os músculos estão relacionados com movimentos do ombro, movimentos de extensão, flexão, adução e abdução do ombro. E somente os músculos da camada intermédia que realmente exercem uma função de movimentação do tronco. Então temos aqui indicados pela linha vermelha o serrátil superior e o serrátil inferior. O serrátil superior, ele tem como função elevar as 4 costelas superiores, aumentando assim o diâmetro do tórax, elevando o externo, e funciona, claro, dessa forma como um auxiliar na inspiração. Já o serrátil inferior, ele abaixa as costelas inferiores, evitando assim que elas sejam puxadas pelo diafragma, possibilitando então uma melhora, um auxílio na respiração. Bom, como camadas profundas, a gente pode dividir os grupos musculares que compõem o tronco na região posterior em 3 grandes grupos musculares. Os grupos eretores da espinha, formados pelos músculos espinhal, longuíssimo e ilho costal.
O grupo do transverso espinhal, formados pelos músculos semiespinhais, multífidos e rotadores, e pelo grupo do segmentar curto, que são formados pelos interespinhais e intertransversários. Além disso, temos também a subdivisão de cada um desses músculos. Então, por exemplo, o músculo iliocostal, ele é dividido em cervical, torácico e lombar. O longuíssimo é dividido em longuíssimo da cabeça, do pescoço e do tórax. O espinhal é dividido em espinhal da cabeça, do pescoço e do tórax. E os rotadores, eles são divididos em rotadores longos e curtos. E os semiespinhais são divididos em tronco, pescoço e cabeça. Veremos separadamente cada um desses grupos musculares a partir do próximo slide. Os músculos paravertebrais são os músculos profundos que atuam em paralelo em cada lado da coluna vertebral e se inserem diretamente aos corpos vertebrais. Esse conjunto, novamente, é formado pelos músculos semiespinhais, multífidos, rotadores, interespinhais e intertransversários. Quando contraídos bilateralmente, eles estendem a cabeça e o pescoço, ou seja, faz o movimento, de extensão, certo? E quando contraídos unilateralmente, ele, além de estender, ele flete lateralmente a coluna, ou seja, ele inclina a coluna para o lado e faz a rotação também da coluna. Vamos agora aos eretores da espinha. Os eretores da espinha, eles são formados pelos músculos espinhal, longuíssimo e iliocostal, que estão apresentados aqui na figura da direita. O espinhal, ele é agonista primário na extensão do tronco, lembrando que como estamos vendo os músculos da parte posterior do tronco, todos eles vão realizar o movimento de extensão. Temos o longuíssimo, que além da extensão do tronco, ele também auxilia na flexão lateral do mesmo. E temos os ilhos costais, que são extensores eficazes do tronco e são também excelentes na flexão lateral do tronco, ou seja, quando contraídos unilateralmente. Temos agora os transversos espinhais, que são formados pelos músculos semiespinhais, que são os músculos mais superficiais desse grupo, os multífidos, que são o grupo que fica naquela camada intermediária, e os músculos rotadores, que são os músculos mais profundos, e estão todos aqui apresentados na figura da direita. Esses músculos, eles são responsáveis pela rotação do tronco e do pescoço para o lado oposto, ou seja, se contrairmos os músculos do lado direito, o nosso corpo gira em direção ao lado esquerdo, certo? E também são auxiliares no movimento de extensão do tronco ou extensão da coluna. E por fim, temos os músculos interespinhais e intertransversários, que estão apresentados nas figuras da direita. Na figura superior, temos os músculos interespinhais, que são os músculos que são conectados aos processos espinhosos das vértebras. E temos também os músculos intertransversários apresentados aqui na figura da direita. Os músculos da direita inferior. Os músculos interespinhais, eles se estendem ao longo da maior parte da coluna vertebral e eles são eficazes extensores do tronco. Já os intertransversários, eles também se estendem ao longo da maior parte da coluna vertebral e eles são eficazes na flexão lateral do tronco, ou seja, a inclinação lateral ou para a direita ou para a esquerda. E temos, por fim, apresentado aqui o músculo quadrado lombar. Então aqui temos duas visões desse mesmo músculo. Uma visão lateral e uma visão anterior, certo? Então vamos ao quadrado lombar. O quadrado lombar, ele é um músculo profundo, ele realiza a extensão lombar, principalmente. E ele é eficaz também na flexão lateral do tronco, principalmente na região lombar, que é onde ele está bem próximo, como apresentado aqui na figura. E ele tem também uma função na elevação do quadril, dependendo de como estamos posicionados no nosso corpo. Nessa tabela, você poderá ver um resumo dos músculos que agem na extensão e flexão lateral e rotação do tronco, de acordo com as suas inserções. Então, temos o espinhal e os interespinhais, realizando a extensão. Temos longuíssimos e intertransversários realizando flexão e extensão. Esplênio do pescoço realizando a extensão e a rotação. Temos o semiespinhal, o multífido e os rotadores realizando a extensão e a rotação.
e temos o ilho costal realizando a flexão, a extensão e a flexão lateral do tronco. Bom, temos agora a parte anterior do abdômen, ou seja, a região ventral. Lembrando que como eu falei anteriormente, essa parte do tronco é formada por diversos músculos que já foram estudados no movimento dos ombros, como o peitoral maior e o peitoral menor. Portanto, na aula de hoje, focarei apenas nos intercostais externos, intercostais internos, o reto do abdômen, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. O reto do abdômen. Esse é um músculo que se estende ao longo da superfície anterior do tronco e ele é um músculo mais superficial dessa região. É importante lembrar que os dois lados do abdômen, eles são separados por uma linha média que é conhecida como linha alba, uma linha tendínea. E 3 interseções tendíneas dividem o músculo horizontalmente, como apresentado aqui na figura. Seria o que a gente tem como referência aqueles famosos gominhos, né, da barriga que é possível visualizar de pessoas extremamente fortes, certo? São essas interseções tendíneas. Isso faz com que o músculo seja um pouquinho mais forte, ou a sua contração pode ser um pouco potencializada, ao contrário se ele fosse um músculo extremamente longo, certo? O reto do abdômen, ele é um forte flexor do tronco e ele também abaixa as costelas durante a respiração. É importante lembrar, pessoal, que como o movimento de flexão de tronco e o movimento de flexão de quadril, ele é muito parecido, alguns músculos que são biarticulares, que realizam a flexão de quadril, podem ser também ativados durante o movimento por exemplo, de um abdominal, e aí você deixa de treinar o seu músculo abdominal e passa a treinar os músculos, por exemplo, que fazem a flexão de quadril. Então, dependendo do tipo de exercício que você quer e dependendo do tipo de situação que você quer desenvolver, é mais fácil se você fizer, por exemplo, movimentos de abdominal para treinar o reto do abdômen sem os pés no chão, exatamente porque os músculos já estão em contração e isso potencializa, por exemplo, a ação do músculo reto abdominal. Falarei agora sobre os oblíquos externos. O oblíquo externo, ele é um músculo plano, largo e grande. Ele é numa posição superficial na região anterolateral do abdômen, assim como apresentado na figura ao lado. Esse é o músculo oblíquo externo. É importante lembrar que tanto essa figura quanto a figura anterior, elas apresentam, na verdade, apenas uma parte do músculo, certo? Os músculos, eles estão em ambas as partes do corpo. Quando os oblíquos externos do abdômen, eles realizam uma contração bilateral, esse movimento realiza a flexão do tronco, assim como o reto abdominal. E além disso, ele também é responsável por abaixar as costelas durante a expiração. Porém, quando esse músculo ele faz um movimento de contração unilateral, ele realiza a flexão do tronco, ou seja, ele faz a flexão, mas a flexão não é reta, a flexão ela faz um giro, certo? Então, ele faz a flexão girando o corpo para o lado oposto, ou seja, quando você contrai as fibras do músculo do oblíquo externo do abdômen do lado direito, você leva esse lado do corpo em direção à linha média, ou seja, é como se você estivesse contraindo a musculatura do lado direito e girando em direção à sua esquerda, ou seja, como se você fosse colocar o seu cotovelo direito, imagina você fazendo um abdominal na academia, quando você contrai o oblíquo externo de maneira unilateral, você leva o seu cotovelo direito em direção à sua perna esquerda, certo? Então é um movimento na diagonal contrária. Bom, falarei agora um pouco sobre o oblíquo interno do abdômen. No caso do oblíquo interno, ele ocupa uma posição mais profunda e ele tem uma direção perpendicular ao músculo oblíquo externo, ou seja, né, um atua nessa direção e o outro vai atuar nessa direção,
Isso aqui é ser perpendicular, certo? Eles não atuam na mesma direção. Então, um puxa para um lado, o outro puxa para outro lado, ok? Assim como o oblíquo externo. O oblíquo interno, quando contraído bilateralmente, ele realiza um movimento de flexão de tronco, além de fazer também um movimento de inclinação posterior da pelve. Os movimentos da pelve a gente já viu na aula que falamos sobre o quadril. Porém, quando ele faz a contração unilateral, ele faz a flexão lateral do tronco, ou seja, né, não é a flexão frontal como o oblíquo interno, ele faz a flexão lateral do tronco para o mesmo lado, ou seja, quando eu contrair o meu corpo para o lado direito, né, o corpo roda em direção oposta à linha mediana, então ele faz um movimento oposto, certo? Pensando na flexão lateral, mas ele faz um movimento basicamente um movimento lateral. E temos também, por fim, o músculo transverso do abdômen. O transverso do abdômen, ele é o músculo mais profundo que a gente tem nessa região anterior do tronco. E ele fica mais profundo, né? Ele fica abaixo, então, do músculo oblíquo interno. O músculo transverso do abdômen, ele é assim denominado em razão da direção horizontal das fibras, como apresentado aqui na figura, certo? E esse músculo, ao contrário dos outros, ele não tem uma participação efetiva no movimento do tronco. Ele atua muito mais, né? A sua função principal é comprimir e sustentar o conteúdo da cavidade abdominal. E ele vai ser ativo principalmente, né? Em ações que a gente faz talvez espontâneas, como tossir, espirrar, rir, e quando a gente realiza de maneira voluntária uma expiração forçada, já que quando a gente faz uma expiração forçada, a gente força todos os nossos, a nossa cavidade, né, abdominal para fora, e é esse músculo então que vai sustentar essa cavidade. Então, na verdade, o seu papel é muito mais de estabilização, né, do que realmente de movimento. Aqui temos apresentados os músculos intercostais externos e intercostais internos. É importante lembrar que os intercostais internos e externos, eles têm um posicionamento diferente, como vocês podem observar aqui na figura. Enquanto um se insere de uma forma e o outro ele vai se inserir de um outro jeito, formando um V. E aí, eles servem para questões da respiração, sendo que um ajuda na inspiração e enquanto o outro ajuda na expiração. Esses músculos a gente vai ver mais à frente quando eu estiver falando sobre esse processo da inspiração e da respiração. Então, nessa tabela temos um resumo da ação do músculo e o grupo muscular a qual ele pertence. A ação, né, o movimento, e o grupo muscular que é responsável por esse movimento. O pescoço a gente já viu na aula anterior e agora a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre o tronco. Então, quando a gente fala em flexão de tronco, a gente tem como os motores primários o reto, o oblíquo externo e o oblíquo interno do abdômen. Já para a extensão, temos como motores primários o eretor da espinha, os transversos espinhais e os interespinhais. Para a flexão lateral, temos como motores primários o quadrado lombar, o eretor da espinha, o oblíquo interno do abdômen, o oblíquo externo do abdômen e os músculos intertransversários. Para a rotação para o mesmo lado, ou seja, se eu contrair o lado direito, eu giro o meu corpo para o lado direito, a gente tem os oblíquos internos do abdômen. A rotação para o lado oposto, a gente tem os oblíquos externos e os transversos espinhais, e a compressão do abdômen ela é feita, além do transverso, por toda a musculatura abdominal. Então, essa estabilização ou essa compressão do abdômen, né, é muito importante para a gente, e a gente ouve muito falar disso, né, no nosso dia a dia e em programas que falam sobre saúde, que é quando a gente fala sobre o core. Né? O core ele nada mais é do que o conjunto de musculaturas que vai estabilizar, né, basicamente, a nossa cavidade abdominal e vai também nos ajudar na manutenção aí, por exemplo, da postura. Né? Então, o core ele é composto por vários músculos, não é apenas um músculo. Né? Então, temos, por exemplo, aqui, ó, o transverso
temos como músculos do core, né? O transverso do abdômen, temos os multífidos, que são a parte posterior, temos o quadrado lombar e os glúteos também como músculos que podem ser considerados músculos do core, e temos também os músculos do abdominal, como o transverso, o oblíquo, os oblíquos e o reto abdominal. Então, quando a gente pensa em fazer, né, movimentos que treinam, né, movimentos que desenvolvem o core, a gente pode apresentar para aquelas pessoas que nos questionam alguns benefícios de treinar esse movimento, né, como, por exemplo, uma redução na dor nas costas, o desenvolvimento funcional, o aumento do equilíbrio e da estabilidade, o aumento da resistência, ou seja, vai reduzir um pouquinho o seu cansaço, vai nos ajudar também na correção de desequilíbrios posturais e melhora a execução do exercício que desenvolve força. Então temos aqui alguns exercícios que desenvolvem bastante esse músculo do core, e alguns são bem conhecidos, né? Como por exemplo a prancha frontal, que vai trabalhar principalmente, pessoal, o transverso do abdômen. A gente tem aí a prancha lateral, que trabalha o transverso, os oblíquos, além de trabalhar o reto abdominal. Temos o exercício de 4 apoios ou super-homem, que vai trabalhar o transverso do abdômen e os multífidos. Temos, por exemplo, a elevação pélvica, né, que trabalha os glúteos, os multífidos, os flexores, os multífidos, os músculos, os eletores da coluna, e o transverso e o reto abdominal. E temos, por exemplo, aqueles abdominais com rodinhas ou com acessórios, nos quais a gente trabalha toda a parte anterior do corpo e também um pouco da parte posterior com estabilidade. Então é muito importante, quando a gente pensa em desenvolvimento e manutenção da coluna, o desenvolvimento e a ativação dessa musculatura aí do core. E temos outros também, né, exercícios que são muito importantes quando a gente pensa, por exemplo, na questão do o fortalecimento do core. Ele também é muito importante para o desenvolvimento, por exemplo, do diafragma e do assoalho pélvico. Então, alguns outros exercícios, né, que é conhecido como o exercício do Powerhouse, eles são formados por esse exercício e eles também vão ajudar aí no desenvolvimento e na saúde das pessoas. Bom, falando sobre agora a respiração. Quando a gente pensa na respiração, a gente tem dois tipos de movimento principal que são visíveis a olho nu. A gente tem a elevação e o abaixamento, principalmente da nossa caixa torácica ou da nossa costela. Além, é claro, da contração do diafragma, como apresentado na figura desse slide. É importante lembrar que durante a elevação a gente está realizando a inspiração, que é um processo ativo que é realizado apenas por meio da contração muscular. E quando a gente está fazendo o abaixamento da nossa caixa torácica, a gente está realizando uma expiração, que é, em sua grande parte, um processo passivo, né? E que ele acontece por conta do relaxamento muscular dos músculos que foram ativados durante a inspiração. Mas existem alguns momentos em que faremos tanto a inspiração quanto a expiração forçadas, ou seja, a gente quer inspirar mais ou expirar mais do que o natural. Então, ambos esses processos são ativos e necessitam, além dos principais músculos da respiração, necessitam também de musculaturas acessórias para auxiliar nesse processo. Bom, a respiração, ela pode ser dividida em 3 fases, em 3 etapas, né? Sendo que a gente tem a inspiração normal ou natural e temos a inspiração forçada. E aí a forçada é dividida em 2 etapas, mas os músculos responsáveis por realizar essa inspiração forçada, independente da etapa, não mudam. Então, por isso que eu vou apresentar para vocês só essas 2 etapas. Então, quando a gente está respirando normal, você está aí assistindo a aula, você está fazendo uma inspiração que te é natural, você não precisa pensar para fazer essa respiração. 3 músculos, né, ou 3 grupos musculares atuam efetivamente durante esse movimento, que é o principal, o músculo do diafragma, né, os músculos escalenos, anterior, médio e posterior, e os músculos intercostais, que são os músculos que ficam entre as nossas costelas. Mas quando a gente está realizando uma inspiração forçada, ou seja, a gente tenta captar mais ar ou inflar mais a nossa caixa torácica, a gente precisa
além dos músculos citados anteriormente, músculos acessórios na respiração, como por exemplo o serrátil posterior, tanto a parte superior quanto a inferior, o levantador da costela, o esternocleidomastoide, o grande dorsal, o ilho costal do pescoço e do tórax, ou os eretores da espinha, o peitoral maior, o serrátil anterior e o quadrado lombar. Lembrando que na inspiração a nossa caixa torácica ela se expande, então todos esses músculos tentam de alguma forma expandir mais a nossa caixa torácica para que mais ar possa inflar os nossos pulmões. Falando aqui um pouquinho sobre o diafragma, nessa imagem tem aqui apresentado para vocês o mesmo. O diafragma é o músculo mais importante no processo da inspiração, pois ele é responsável, por diminuir a pressão interna da caixa torácica, permitindo assim a entrada dos pulmões. Então ele funciona muito parecido com um balão. Então ele está aqui, ó. Essa parte rosinha aqui, aparente, é o músculo do diafragma. Então quando ele contrai, ele vem para baixo, Ele estica como se a gente estivesse puxando um balão, Imagina que a gente tem uma garrafa e o balão está embaixo dessa garrafa. Então é como se a gente puxasse esse balão para baixo, para aumentar o volume, então, possível de ar ali dentro dos nossos pulmões. E o músculo do diafragma é esse responsável por essa ação. Aqui temos os músculos que realizam a inspiração, quando a gente fala uma inspiração forçada, então o esternocleidomastoide, os escalenos, os intercostais externos, intercostais internos e o diafragma. E na direita a gente tem os músculos que realizam a expiração forçada, que temos também os intercostais internos, o externo, o oblíquo externo do abdômen, o oblíquo interno do abdômen, o transverso e o reto do abdômen também são responsáveis por nos auxiliar numa expiração forçada. Então a expiração, falando um pouquinho mais dela, ela é dividida em duas fases, uma expiração tranquila e uma expiração forçada. O normal é que a gente sempre faça uma expiração tranquila e ela é predominantemente passiva, ou seja, é simplesmente o relaxamento do músculo diafragma e dos músculos intercostais. Porém, quando a gente faz, por exemplo, um esforço físico muito alto, muito grande, que a gente precisa talvez respirar mais rápido e mais intensamente, a gente já está realizando então uma expiração forçada. E aí ela é ativa e vai depender de músculos que são o quê? Capazes de puxar as nossas costelas para baixo, E também músculos que são capazes de comprimir o abdômen para que o diafragma volte para a sua posição inicial. Então, aqui eu apresento para vocês os músculos que são, ou os grupos musculares que são responsáveis pela realização do movimento de expiração forçada, que são o reto, o oblíquo interno e externo do abdômen, o transverso do abdômen, o transverso do tórax e os intercostais internos e externos. Então aqui, nesse quadro, vocês podem observar, ele está dividido em duas partes. A parte da direita, a da esquerda é a parte da inspiração e a parte da direita é a parte da expiração. E aqui a gente tem as três fases da inspiração, uma inspiração tranquila, uma um pouco mais profunda e uma forçada. Vocês vão ver que os músculos são basicamente os mesmos, certo? E temos aqui os músculos que são ativos, durante a fase da expiração tranquila e da expiração forçada. São exatamente os mesmos que eu citei anteriormente, mas aqui nesse quadro fica mais fácil de vocês observarem isso diretamente. E temos aqui apresentados para vocês também nessa tabela os músculos acessórios da inspiração e os músculos acessórios da expiração. Mais uma vez, vocês vão perceber que a maioria desses músculos elas se repetem durante o movimento. E quando a gente fala em respiração, é interessante que eu apresente para vocês aqui uma coisa que acontece muito constantemente com crianças, com pessoas que praticam atividades físicas em que precisam de muito esforço, que é o movimento que a gente fala de manobra de Valsalva. O que é isso, É quando a pessoa, ela prende a respiração e tenta soltar o ar. Então é como se a gente tivesse, imagina que você está lá no banheiro querendo fazer o número 2, E aí você faz a força e aí você prende o ar para fazer essa força, Ou quando você está na academia querendo levantar um peso
E aí você trava a respiração, faz como se estivesse querendo respirar. E aí você consegue ganhar um pouquinho mais de peso, né? É uma coisa que acontece muito comumente, mas é uma coisa que, claro, a gente tem que orientar os nossos alunos a sempre evitar esse movimento. Por quê? Porque a gente tentar fazer a expiração forçada com as nossas vias aéreas fechadas, gera como consequência um aumento da pressão intratorácica, né, o que vai reter o sangue nas nossas veias e vai impedir que esse sangue retorne ao coração. E isso, claro que a gente não vai conseguir ficar por muito tempo, né, mas isso gera consequentemente um aumento da frequência cardíaca e um aumento na pressão arterial. E isso, claro que em casos extremos, pode chegar a gerar até um infarto na pessoa. Então, às vezes você está lá lutando, fazendo muita força e faz repetitivamente esse movimento de manobra de valsalva, você está se colocando em risco e colocando também as pessoas que estão à sua volta em risco para terem que cuidar de você, certo? Então aqui, turma, tem a imagem, né, de uma prancha, lembrando, né, que os movimentos eles vão ativar diferentes músculos, né? E aqui a gente tem que novamente, o principal músculo ativo durante a prancha são os abdominais e principalmente os estabilizadores transverso, oblíquos, interno, externo e reto abdominal, além dos músculos das costas, né, o core propriamente dito, tá? Então, vocês agora, a partir dessa aula, né, na verdade a partir de todas, vocês já deveriam estar começando a pensar sobre, por exemplo, né, uma análise de movimento. Então, a criança chutou a bola, que tipo de movimento foi feito, né, naquela ação? Uma flexão, extensão de quadril, mas e o tronco? O tronco dela girou ou não girou? Né? Que tipo de movimento pode ser ativo, né? Que tipo de músculos são ativos e quais foram, né, as direções dos movimentos realizados durante as ações, por exemplo, esportivas. Então, a aula de cinesiologia ela vai te auxiliar nessa fase de avaliar os movimentos esportivos, principalmente, e também os nossos movimentos do dia a dia. Lembro para vocês que uma das tarefas deste módulo é a continuidade do preenchimento das tabelas de músculos e movimentos. Lembrando que nessa etapa vocês terão que preencher a tabela com as informações dos músculos e dos movimentos do tronco e do pescoço. No mais, me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida. Não percam o prazo e estudem bastante para a prova que ocorrerá ao final desse módulo. Até a próxima e bons estudos.